Aí, doutor, né, entrando no assunto efetivo aqui do podcast ali, que a gente veio falar sobre câncer de intestino, né? Sim, claro. Vamos começar a abordar. Da outra vez a gente não veio tão preparado para o caso da Preta Gil, mas dessa vez a gente separou algumas perguntas aqui que eu acho que daí é interessante. A gente trouxe até uns exames aqui dela. A gente tirou algumas perguntas, algumas entrevistas que ela teve, citações dela também, claro. acabou fazendo isso. A gente fez as perguntas, né? Primeiro, ela falou em algumas entrevistas que ela teve fezes em fita, né? Por que ela ocorre e qual que é a gravidade dela para esse caso? Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Para ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. Então, as alterações, o começo do câncer de intestino, né, geralmente ela não provoca sintoma algum. Quando ela começa a evoluir, ela pode alterar a forma das fezes, pode causar uma constipação ou uma alteração do hábito intestinal, né? Constipação, diarreia. Em alguns casos, pode haver sangramento digestivo. Pode ser o primeiro sinal de um sangramento nas fezes. Tá? Então, são esses assim, os principais sintomas que tem. A mudança da coloração das fezes, a mudança da forma das fezes, são alterações menos comuns, mas também podem ocorrer. Desculpa. Não, é mais para complementar nesse assunto mesmo. Assim, por exemplo, né, quando você tem uma alimentação regrada, que você não come muita besteira e tal, você tem um controle ali das suas fezes, né? Diferente quando você está comendo besteira o tempo todo, você acaba, né, não tendo esse controle. Você precisa fazer... Como que eu posso identificar, por exemplo, que minhas fezes não estão normais? Tirando a questão do sangramento, claro, né? Sim. Mas como que eu posso fazer e tirar alguma conclusão com isso? Bom, o certo, né, existe uma classificação para as fezes, né, que a gente fala. Mas, basicamente, as fezes, né, que são saudáveis, é aquela forma de salsicha consistente que não se dissolve na água, tá certo? E que tem uma consistência, assim, que boa, vamos dizer assim. Um salsichão, né? Um salsichão. A gente ia trazer um exemplar, mas eu acho melhor não. Senão o estúdio já tá contaminado. Mas é isso. Agora, o que acontece, como eu estava falando, os primeiros sintomas do câncer de intestino, elas demoram para aparecer. Então, ela já aparece, quando já aparece o sintoma, já está numa fase avançada. Por isso que é muito importante o exame de prevenção. Sim. Né? E a gente estava até conversando antes aqui, né, no estúdio, né, que a idade que era para iniciar a prevenção do câncer fazendo a colonoscopia, até há 10, 15 anos atrás, eram 50 anos. Sim. Hoje já caiu para 45. Homem e mulher, né? Homem e mulher. Homem e mulher. Quando tem caso na família, recomendamos 10 anos a menos. Essa que tem sido... E cada vez mais nós temos nos deparado, né, nós que fazemos os exames, né, na nossa clínica, nós temos deparado com idades cada vez mais jovens com câncer de intestino. Antes de começar, o senhor até mencionou um caso de um moleque de 20? Uma mulher de 26 anos, se não me engano, que já... na realidade, ela já veio já numa fase avançada. Já tinha metástases no fígado, tinha nódulo no fígado, e por isso foi fazer a colonoscopia para investigar se tinha alguma coisa. Tinha histórico na família? Não tinha. Não tinha? Não tinha histórico na família, ela não tinha. Meu Deus do céu. São casos, assim, incomuns, né? Mas tem aumentado os casos incomuns, né? E cada vez... Por isso que essa prevenção se torna cada vez mais importante. Mas nesse caso, por exemplo, o que pode ter causado? Ou não tem isso? Surge? Olha, existem vários fatores, né? A gente sabe muito bem que a alimentação influi muito no caso do câncer de intestino.
Tá? Substâncias principalmente nitrogenadas, principalmente industrializados, né? Flavorizantes, tem tudo isso, né? As substâncias, principalmente cigarro, obviamente, né? Que tem um maior multitóxico. Então não é só no pulmão que o... Não, afeta tudo ele, tá relacionado. E essas substâncias, principalmente alimentação nitrogenada, e principalmente carne assada em temperatura alta, tem maior formação de substâncias nitrogenadas, o churrasco, né? Esse que todo mundo gosta. Esse aumenta o risco de câncer. Sim. Né? Obviamente. Então, quem gosta de um churrasquinho aí, é bom fazer a prevenção, Acho né? que eu vou ter que fazer uma consulta aqui, doutor. Eu acho que a gente vai ter que conversar depois. Porque, assim, até vou contar um caos meu. Vai. Recentemente, uns 4 meses atrás, eu tava fazendo acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com personal, tava seguindo tudo certinho. E eu tinha casos, por exemplo, ia fazer um churrasco, comia muita carne, dava diarreia. Ia comer, sei lá, sorvete, e às vezes nem era muito, sabe? Era só uma variação básica. Aí eu achava que era normal por questão de, tipo, tô comendo saudável naquele dia, comi besteira, meu corpo não tá acostumado. Tem a intolerância também, né? A lactose, no caso, Só né? que No aí, caso do sorvete. agora eu não estou mais nesse ritmo, né? Não como besteira todo dia, mas estou comendo com mais frequência. E não está normal igual estava antes. Pode ter algum caso, assim? Sim. E continua, por exemplo, eu saio, como... A dor de barriga vem do mesmo jeito. Bom, nesse caso, pode ser por intolerância a algum tipo de alimento, né? E você sabe que todo mundo tem intolerância à lactose. A partir dos 9 anos de idade, todo mundo tem, em algum grau. Por quê? Não precisa, né, de tomar leite depois de adulto. Certo? Sim, a gente é os únicos mamíferos, né, que continuam mamando. Então, a partir dos 9 anos de idade, todo mundo tem algum grau de intolerância à lactose. Mas a gente sabe que é maior essa intolerância em algumas raças, né? Por exemplo, o negro e o japonês têm uma intolerância maior à lactose. Isso não. O alemão parece que tem menos. Tem menos intolerância. Então, quem é descendente alemão talvez tenha sorte de ter menos. Mas em um grau ou outro, todo mundo tem intolerância à lactose. E também, em um grau ou outro, todo mundo tem intolerância ao glúten. Se bem que nem todos desenvolvem. Uma pequena parcela acaba desenvolvendo alergia ao glúten, desenvolve doença celíaca, esse que tem aumentado também, tá? Nossa, é verdade. Mas uma quantidade menor. Mas por que isso tem aumentado? Por que o celíaco tem aumentado? É por questão de conhecimento ou realmente as pessoas estão desenvolvendo isso mais? Olha, então eu vou falar bem rapidinho, porque é um assunto para mais de meia. Não, fica à vontade. Tá? Mas o que acontece é que o próprio trigo foi modificado. Tá? Muita gente fala, poxa, mas o trigo, o pão, era na época de Jesus Cristo, era um alimento básico, aquele negócio todo, né? Só que o que tinha lá na época de Jesus Cristo, o trigo é totalmente diferente do que tem hoje. Né? Então, uma das coisas que tem, se vocês quiserem, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, chama Barriga de Trigo. E o que um estudo mostrou que na época antiga o trigo tinha 14 cromossomos. Hoje o trigo tem 42 cromossomos. Então é um fenômeno que existe dentro do reino vegetal que chama poliploidia. Então ela tem 3 vezes mais o número de cromossomos que tinham naquela época. Obviamente, você imagina o que de substância acaba vindo com isso. E a quantidade de glúten também é maior do que antes. Tanto é que hoje, o trigo que é usado hoje é muito mais, a massa é muito mais elástica, é mais maleável, deixa um pão bem substancial, crocante, macio ao mesmo tempo, mas vem junto a quantidade de glúten. Mas é uma modificação que eles fazem em laboratório para aumentar a produção? Ou Não, na verdade, foi melhorando geneticamente. Sim. Desde os anos 70 ao ano 2000, a produtividade do trigo
triplicou no mundo todo. Na verdade, quintuplicou que aconteceu isso. Era uma preocupação, porque com o aumento da população mundial iria faltar comida. No entanto, houve um aumento sem modificação genética, um aumento de 5 vezes a produtividade. Antigamente, o trigo somente era produzido em climas frios. Hoje, o trigo pode ser produzido em locais quentes e até no tropical, inclusive. Então, houve uma mudança, e essa mudança não foi assim, não é uma alteração genética, mas uma melhora, uma adaptação que se conseguiu para que a produção aumentasse. Mas isso de forma não orgânica, não natural, né? Não, essa parte dizem que é natural. Dizem que é natural. É só uma questão de seleção. Tá? Que eu saiba, né? Tá? Eu não, mas nesse livro, Barriga de Trigo, quem quiser se aprofundar mais, é bem interessante. Ele fala exatamente sobre essas mudanças que tiveram e por isso, logicamente, que aumentou a quantidade de glúten. E a gente sabe que o glúten tem tudo a ver com uma coisa chamada intestino permeável. Porque o glúten, ele gera uma substância, no final das contas, é uma reação, né? Mas o final dela chama-se zonulina. É uma substância que foi descoberta em 2005, na Austrália.